governador de São Paulo decidiu então desobrigar o uso de máscaras de proteção contra a Covid em ambientes abertos aqui no estado, mas ainda estuda se essa medida valerá ou não para áreas livres de escolas neste momento. A obrigatoriedade do item de proteção deve continuar valendo, Café, em ambientes fechados. É bizarro. A suspensão do uso obrigatório da máscara e a decisão final sobre as escolas devem ser anunciadas hoje pelo governador do estado, João Dória. Na semana passada, Dória disse que havia boa expectativa pela liberação ao ar livre. A preocupação da gestão em relação às escolas é que os índices de vacinação nas crianças não estão adequados para a flexibilização. A plataforma Vacina Já do governo paulista aponta que 70,3% das crianças receberam uma dose, quando o patamar ideal seria de 80%. As crianças vacinadas com 2 doses correspondem a pouco mais de 19% do total. Um recente estudo da Prefeitura de São Paulo defendeu o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras em ambientes abertos, como nas ruas e parques, mas entende que em locais fechados, como o transporte público, a máscara deve continuar sendo usada. Para o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz, os indicadores da pandemia em São Paulo permitem a flexibilização das máscaras com monitoramento dos números da pandemia. Dentro das escolas, o infectologista diz que os indicadores de transmissão e vacinação devem ser analisados. O infectologista, o Renato Kifuri, ele que é o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, pede mais cautela. Ele diz o seguinte: a liberação não deve ser norteada pela vacinação, mas pela taxa de transmissão. Estamos em queda, mas com números altos. Nas próximas semanas poderíamos conversar sobre a liberação das máscaras, mas hoje não entendo que seria um momento, Reinaldo Café. É uma discussão, né? Na verdade, você tem várias posições. O que eu tenho visto é uma hipocrisia. Eu finjo que uso, você finge que usa e nós vamos fingindo que cuidamos. Vou fazer uma pergunta e seja sincero. Você usa máscara descartável? Usa? Sabia que ela tem um prazo de validade de umas 2 horas? Você tem trocado, então, durante o dia, umas 4 vezes a máscara? Não! Puxa vida, então, você está usando uma proteção que não faz nenhuma proteção. Você usa máscara de pano? Usa. Há quem diga, e há estudos apontando, que a Omicron, a de pano não resolve. E a de pano tem que ser lavada também permanentemente, pelo menos 2, 3 vezes ao dia. Ah, você não faz isso? Não. Então a proteção também está limitada. Você na tua casa recebe parentes? Recebe? Todos com máscara para almoçar? Não. Ah, puxa vida. Então, a máscara não está sendo eficiente. Você vai em eventos? Foi já? Teve um casamento? Ah, rigor para entrar, né? Eu fui num, né? Mostrei lá a carteira de vacinação, etc. Entramos no ambiente, você tem que comer, beber, o que você faz? Sem máscara o tempo todo. Então o que está acontecendo na prática é que nós estamos nos enganando. Essa que é a grande verdade. Eu não quero ser aqui mais realista do que o rei, mas eu quero apurar a verdade. Então nós estamos fingindo de que a máscara está sendo utilizada, que nós estamos cumprindo os protocolos. Mas na prática não é bem isso. Por isso que eu defendo, né, até coloquei no editorial, que a decisão deveria ser individual. Vou num transporte coletivo, entendo que a máscara pode me proteger, como acontecia antes da pandemia, né? Os asiáticos sempre utilizaram máscaras quando estavam, por exemplo, no estado gripal, em proteção a si e a terceiros, para mostrar, olha, eu estou aqui com o vírus, né? Eu preciso não contaminar as outras pessoas. Eu acho que chegou o momento desse tipo de comportamento. Mas nós queremos também saber a sua opinião, né? Interaja aqui conosco. O assunto é polêmico? É por isso que nós estamos com a enquete. Mas, a partir de hoje, muito provavelmente, saia um decreto apontando que o estado de São Paulo poderá liberar o uso de máscara em lugar livre. Aqui em Bauru vai ter que ter um decreto também para disciplinar essa questão. Enquanto os brasileiros debatem qual pode ser o preço máximo da gasolina e do diesel aqui no país, aqui no Brasil, com os efeitos da guerra na Ucrânia e o anúncio de que os Estados Unidos vão bloquear o petróleo russo, melhor dizendo, há quem se preocupe, Café, com um cenário ainda pior, hein?
o desabastecimento. É verdade, viu? Segundo o sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Adriano Pires, que tem sido consultado por parlamentares e por parte do governo nesta crise, o Brasil corre o risco de ficar sem combustíveis suficientes para abastecer seus veículos e máquinas. Isso se o país insistir em praticar no mercado interno um valor muito diferente do praticado no mercado internacional. Hoje, a defasagem dos preços praticados pela Petrobras é estimada em cerca de 40% para o diesel e gasolina, que por sinal não sofrem reajustes há 55 dias. Os estoques da estatal estariam acabando e, apesar da produção nacional, tanto a Petrobras quanto outras empresas que atuam no Brasil importam parte do óleo utilizado. Cerca de 30% do mercado interno depende dessa importação feita pelas firmas privadas e pela Petrobras. É esta fatia que depende do preço internacional. Dentro do governo, já há quem fale sem qualquer ação, a gasolina poderia chegar a R$ 15 por litro. Por isso, seria preciso ou aprovar um subsídio para amortecer os preços, que pode custar bilhões aos cofres públicos, ou fazer a Petrobras demorar mais tempo para reajustar seus preços, que na prática já está acontecendo. Em ano eleitoral, ministros do governo chegam a desabafar que o reajuste abrupto dos preços dos combustíveis seria o passaporte para a derrota de Bolsonaro nas eleições de outubro. O tema é um dos principais elementos na mesa de discussões nesta terça-feira em Brasília. Pelo mesmo motivo, a Petrobras vem sofrendo pressão para não reajustar os preços. Viu? Pois é, Café, olha, a renovação dos mandatos, no conselho da empresa, que ocorre já nas próximas semanas, é hoje um trunfo na mão do controlador da petroleira, hein? O governo Bolsonaro. É uma sinuca de bico, viu, Bizarro? Veja só, não são só os economistas, são os especialistas na área que estão colocando. Existe uma lei chamada Lei de Oferta e Procura. Se há um represamento de preço e com esse represamento de preço você não consegue repor os seus estoques, o que vai acontecer? Em algum momento eu quero abastecer meu veículo, ele está, entre aspas, barato, perto do reajuste que teria, e ele não vai ter esse combustível. Por quê? Porque a petrolífera vai ter dificuldade de repor os seus estoques aos preços que ela gostaria de praticar. Em outras palavras, vai comprar por um e ter que vender por meio. Não vai conseguir. A conta não vai fechar. Por outro lado, se liberar geral, repassar toda essa tensão dos preços, toda essa elevação de preço para o preço final, chega a esses 10, 12, 15 reais. Inviável, independentemente das eleições, porque por trás disso você tem o frete, você tem o taxista ou motorista de aplicativo, tem as pessoas que têm que deslocar no trabalho, tem o transporte público, tem o transporte aeroviário, ou seja, você tem um impacto tremendo numa cadeia que vai de A a Z. Então, ter sabedoria nesse momento, ponderar, não forçar a barra com intervencionismo exagerado, mas ao mesmo tempo fazer vistas grossas, imaginando que não tem um problema, nada disso vai resolver. É a hora da sabedoria, é o momento de sentar com a Petrobras, entender qual é a possibilidade de represamento de preço, por qual fôlego, por quanto tempo, se é possível em algum momento fazer uma compensação. O que eu não vejo é ninguém no Congresso querendo meter a mão no bolso. Vamos supor que os deputados, os senadores hoje chegassem e falassem assim, os governadores: olha, nós temos aqui 5 bilhões de reais para aplicar nas eleições deste ano. Nós vamos devolver 3 bilhões disso e vamos deixar à disposição para criar um fundo aí de compensações. Fariam isso? Jamais. Então, a bucha está no quem tem que estar. É no executivo. É a hora de ponderação, usar menos o microfone, é hora de bastidor, hora de planilha, hora técnica. E ter o melhor caminho para que haja esse equilíbrio que eu coloquei. E já que ninguém quer cortar da própria carne, Café? Basta agora o presidente Jair Bolsonaro ser mais estadista do que politiqueiro, Porque, na verdade, em ano de eleição, a tendência é você ser bem populista, Você fala o que o povo quer colocar. Vamos pegar o caso do Lula. Ele fala: o preço do petróleo tem que ser nacional. Ele esquece que ele vai repor os estoques com preço internacional. Olha, eu vou acabar com o teto de gastos, eu vou emitir dinheiro. Quer dizer, é populista. Eu vou dar mais dinheiro para você. O Bolsonaro tem uma equipe técnica por trás e tem a responsabilidade de ser governo. Ele não pode entrar nessa, mas a tendência, como você mesmo colocou, é por aí. Eu não quero aumentar o preço do combustível, não sei o que, eu sou bonzinho. Não é bem esse o caminho. Tem que sentar com a Petrobras e a decisão é técnica, não é política.